queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do Sei Caraí. Eu sou a missionária Fabiana Torres e hoje nós vamos falar como continuar fazendo a vontade de Deus mesmo após o fracasso. Amém? Eu queria falar com vocês sobre a vida de Pedro. Todos aqui conhecem, né? Imagino que vocês conheçam a vida do apóstolo Pedro. E no livro de João, que eu queria que você abrisse comigo, por favor, João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: Assim, após tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes, após alguns fracassos, algumas quedas, algumas falhas, nós paramos, nós desistimos, nós simplesmente não nos achamos dignos de prosseguir. E sabe qual é a boa notícia? Não somos mesmo. Nenhum de nós é digno de fazer a obra de Deus. A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, comparado com a grandeza e a perfeição de Deus. Ele nos chama por sua graça, Ele escolheu nos chamar, Ele escolheu nos comissionar. Por graça, por misericórdia, fazer a obra de Deus é um privilégio, queridos. Então, se você desanimou, se você fracassou, não desanime, não desista do seu chamado. Deus tem ainda renovo pra gente. Eu gosto muito dessa passagem porque ela revela a restauração de Jesus na vida de Pedro. Nesse momento, Jesus tinha acabado de ressuscitar e Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. E esse foi o momento da restauração de Pedro, porque depois que Pedro negou Jesus, ele desistiu. Ele falou assim para os companheiros dele: vou pescar. Ainda levou alguns ainda disseram: vamos com você. Então ainda levou alguns a desistirem, voltarem para o que Jesus já tinha dito, que a partir daquele momento, do chamado de Pedro, eles seriam pescadores de homens. Então ele estava desistindo e voltando para suas atividades antigas. E ali, quando Jesus apareceu naquela praia, chamou Pedro e fez essas perguntas, ele fez Pedro dizer, como ele tinha negado 3 vezes, ele fez Pedro dizer 3 vezes que o amava também. E ali ele trouxe restauração para Pedro, e com essa restauração ele trouxe o chamado, que é: apacente as minhas ovelhas. E eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória de Pedro, porque Jesus não chamou uma pessoa perfeita para apacentar suas ovelhas. Ele não chamou uma pessoa sem falhas ou sem fracassos ou sem fraquezas. Vamos analisar junto comigo a história de Pedro? Olha só, Pedro teve experiências grandiosas com Jesus, mas ele também enfrentou falhas profundas. Pedro andou sobre as águas, mas ele também afundou e teve medo. Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, em Mateus 16:16, mas logo depois, nos versículos seguintes, nos versículos 22 e 23, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Olha que forte! Quantos de nós desistiríamos? O próprio Jesus nos chamando de Satanás. Imagina, mas Pedro não desistiu.
E logo depois, ele não tendo desistido, logo em seguida, no capítulo seguinte, no capítulo 17 de Mateus, logo depois ele teve uma das maiores experiências que um ser humano poderia ter. Ele presenciou a transfiguração de Jesus. Olha que coisa linda, olha quantas experiências, quantos altos e baixos. Ele negou Jesus 3 vezes em um momento de fraqueza, mas foi restaurado e chamado para pastorear o rebanho de Cristo. Então, queridos, essa trajetória nos ensina que a caminhada cristã, ela não é linear. Vai ter momentos de fraqueza, momentos de fé, vai ter momentos de fracasso e momentos em que a gente vai se sentir o suprassumo, né? Que a gente vai se sentir cheio, não o melhor de todos, mas cheio de força. E vai ter momentos que a gente vai se sentir fraco. O importante saber é que o Senhor nos chama de volta com amor, que o Senhor não desiste de nós e que não é por nossa capacidade. A boa notícia é essa: o chamado de Deus não tem a ver com a nossa capacidade. O chamado de Deus tem a ver com a graça dele, com a misericórdia dele. E é Ele que nos capacita, é Ele, é através dele. Não podemos fazer nada por nós mesmos. É Ele que faz, é Ele que nos capacita, é Ele, é dele, é por Ele. E mesmo com tudo isso, Pedro ainda era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Já parou para pensar nisso? Se isso não é graça, se não é misericórdia, com tantos altos e baixos, ele cortou a orelha do soldado, ele foi chamado de Satanás por Jesus, pelo próprio Jesus, e ainda assim ele era um dos discípulos mais chegados, junto com Tiago e João. Então Jesus, ele restaura Pedro, porque ele sabia que ainda tinha um propósito a cumprir. O Senhor tem propósitos a cumprir através das nossas vidas, e não é pelos nossos belos olhos azuis, verdes ou castanhos, é porque Ele tem propósito na nossa vida. E isso não tem a ver com as nossas qualidades, porque eu não consigo fazer a obra de Deus pelos meus méritos, pelas minhas qualidades. Muito pelo contrário, eu falo para o Senhor: Pai, eu não sei te servir, eu não sei fazer, mas eu conto com a capacitação do Espírito Santo, com a capacitação que vem dele, porque a minha justiça, a sua justiça é como trapo de imundície. Isso a Bíblia fala. Nós só podemos fazer algo de bom porque o Senhor nos capacita para isso. Se eu não me engano, foi o Calvino que falou isso, que é um pregador e um teólogo muito famoso, que ele disse o seguinte: olhe para mim. Então agora eu falo com você, eu vou parafrasear esse teólogo, vou dizer: olhe para mim. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de ruim em mim é meu, sou eu mesmo, porque é isso. Tudo de ruim que há em nós é a nossa carne, é o nosso eu, mas tudo que há de bom em nós e que a gente pode oferecer é Cristo. É Ele que faz, é por Ele, é através dEle que podemos fazer a obra de Deus. É somente através dEle, não é pela nossa capacidade. E quando a gente entende isso, fica mais leve, fica mais fácil. Não que a gente não precise se esforçar para fazer o nosso melhor e da melhor maneira, porque não é nossa capacidade, mas é a nossa responsabilidade nos doarmos da melhor maneira, porque somos somente ferramentas nas mãos do Senhor, mas é a nossa responsabilidade nos doarmos ao Senhor da melhor maneira, afiar essas ferramentas, estudando, nos capacitando, afiar para deixar essa ferramenta o mais bem afiada possível, sabendo que a ferramenta não pode se gabar da obra, a caneta não pode se gabar do bom texto escrito pelo autor, o pincel não pode se gabar do lindo quadro pintado, mas é nossa responsabilidade estar com o pincel limpinho, é nossa responsabilidade estar com a caneta sem falhar. Percebe, queridos? E Ele não nos chama porque somos perfeitos, mas porque Ele deseja nos transformar e nos usar para a sua glória. Tudo é para a glória dEle, tudo vem dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então, os frutos das boas obras, eles sempre devem se reverter na glória de Deus, não na nossa glória, que nós diminuamos e Ele
cresça, que nós diminuamos e Ele seja, que não seja o nosso nome, que não seja a nossa cara, que não seja o nosso eu, mas que seja Ele, para a glória dEle, que essa seja a nossa motivação de fazer e trabalhar para Ele e de exercer o ministério que Ele nos confiou. Amém? Para a glória dele. Assim deve ser inclusive toda a nossa vida. Toda a nossa vida não é para nós mesmos, não é para o nosso eu, não é para o nosso próprio umbigo, é para Ele. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Cada ação que fazemos a gente deve fazer para a glória de Deus. A palavra fala, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Por que esse versículo está com mais ou bebais? Porque são as atividades mais básicas do ser humano, ou seja, qualquer coisa que você for fazer, mesmo que seja só comer e beber, faça tudo para a glória de Deus. Cada ação da nossa vida, cada decisão da nossa vida, cada caminhar da nossa vida deve ser para a glória de Deus. Que possamos olhar para a nossa vida e pensar, eu estou vivendo para mim, para os meus próprios interesses, ou estou vivendo para a glória de Deus? Seja no meu trabalho, seja aonde eu frequento, o que eu estou fazendo é para mim ou é para a glória de Deus? Eu não estou dizendo aqui para amanhã você largar o seu emprego e viver integralmente se isso não foi isso que Deus te chamou. Até porque você pode fazer missão, você pode trabalhar para o Senhor através da sua profissão, dentro do seu trabalho, pregar Jesus, fazer Jesus conhecido, não como um crente xiita ou chato, mas pedindo estratégias, fazendo evangelismo por relacionamento, discipulando pessoas do seu convívio, do seu relacionamento e vivendo para a glória dele, praticando aquilo que ele nos ordenou fazer. E só conseguimos fazer isso através da capacitação do Espírito Santo. Amém? É isso, queridos. Ficamos por aqui com o nosso devocional. Vamos fazer uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita a viver para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a não pararmos, a não desistirmos, a sabermos que não é por nós, mas ter a paz e a alegria de saber que é o Senhor. Temos a responsabilidade de fazermos da melhor forma, mas sabendo que os resultados não nos pertencem, os resultados pertencem ao Senhor. A capacitação vem do Senhor e nos ajuda a fazer a Tua obra com a motivação certa, que é a motivação de glorificar o Teu nome, que não seja o nosso nome, que não seja o nosso eu, mas que seja o Teu nome. Nos ajuda a viver, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer coisa, nos ajuda a fazer para a Tua glória. Me ajuda a viver para a Tua glória, ajuda essa pessoa que está ouvindo esse devocional comigo a viver para a Tua glória. Nos ensina, Espírito Santo, tem misericórdia da nossa vida e nos ajuda, nos restaura, Pai, se cairmos, se falhamos, nos ajuda, nos restaura, nos ajuda a não desistir, sabendo que o Senhor não desiste de nós, nos ajuda a levantar e a continuar caminhando para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, queridos, tenha uma ótima semana e tchau, tchau.